Bem-vindos ao Manto TV, o canal feito para você. Hoje iremos falar sobre classificação das articulações e antes de começar, o que são as articulações? As articulações são junções de dois ou mais ossos. E quando falamos da classificação das articulações, elas podem ser classificadas em dois tipos. Quanto à sua função, classificação funcional, que tem a ver com a sua mobilidade, que aí ela pode ser classificada como sinartrose, anfiartrose e diartrose. A sinartrose é imóvel, sem movimento, a anfiartrose, médio movimento, e a diartrose possui um amplo movimento. E temos a classificação estrutural, que tem relação com o tecido que conecta os ossos, né, nessa articulação. E quando a gente fala da classificação estrutural, temos três tipos: fibrosa, cartilaginosa e sinovial. E existe uma interligação entre a classificação funcional de mobilidade, né, e a classificação estrutural. É dito que as articulações que são sinartroses, que tendem a ser imóveis, elas têm uma relação com as articulações que são fibrosas. A articulação que é anfiartrose tem uma relação com articulações que são cartilaginosas. E articulações que são do tipo diartroses, amplo movimento, tem relação com articulações estruturais classificadas como sinoviais. E interessante falar que as articulações sinoviais, elas são aquelas que têm uma cápsula articular e dentro da cápsula articular tem uma membrana sinovial que vai produzir líquido sinovial e o líquido sinovial ele reduz o atrito entre as articulações. E as articulações sinoviais, elas estão presentes em amplas articulações do nosso corpo, como no ombro, no cotovelo, no quadril e no joelho. Mais adiante, falaremos então sobre os subtipos com relação à classificação estrutural, quais subtipos exemplos de articulações fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. Então, vistam o manto e venham comigo. Falando das articulações fibrosas, temos as suturas, a sindesmose e a gonfose. Dentro das suturas, elas podem ser suturas planas, escamosas ou serreadas ou serrátil. O grande exemplo de sutura plana seria a sutura internasal, entre os ossos nasais. Um exemplo de sutura escamosa seria entre o osso temporal e o osso parietal. E um exemplo de sutura serreada ou serrátil seria a sutura sagital ou coronal. Falando agora da sindesmose, o grande exemplo de sindesmose seria a membrana interóssea, aquela membrana fibrosa que temos ela entre o rádio e a una e entre a tíbia e a fíbula. Então, o exemplo de sindesmose, temos uma sindesmose entre o rádio e a una, rádio unar, e entre a tíbia e a fíbula, tíbio-fibular. Então, sindesmose lembrar da membrana interóssea, que fica entre esses ossos. E quando falamos de gonfose, que seria o terceiro tipo aí de fibrosa, a gonfose, outro nome para ela, seria sindesmose dento-alveolar. A gonfose, ela está presente entre a raiz do dente e o processo alveolar da maxila. Então, essas são as três subtipos, exemplos, né, de classificações fibrosas: suturas, sindesmoses e gonfose. Falando sobre articulações cartilaginosas, as articulações cartilaginosas, elas podem ser sincondroses ou sínfises. As sincondroses, elas são também chamadas de articulações cartilagíneas primárias, no qual os ossos são unidos por cartilagem hialina. Geralmente, as sincondroses são temporárias e elas existem no crescimento de ossos longos, por exemplo, entre a epífise e a diáfise, lá na lâmina epifisial.
Outros exemplos de sincondroses seria a articulação costocondral e a articulação esfeno-occipital. Agora falando sobre a sínfise. A sínfise também é chamada de articulação cartilagínea secundária, e a sínfise são articulações fortes e unidas por fibrocartilagem. E os dois grandes exemplos de sínfise, temos a articulação cartilagínea do tipo sínfise, ela está presente nos discos intervertebrais e na sínfise púbica. Então não esquecer disso, que enquanto sincondrose ela é uma articulação cartilagínea primária e tem relação com os ossos estarem unidos por cartilagem hialina, na sínfise ela é classificada como uma articulação cartilagínea secundária e os ossos estão unidos por fibrocartilagem. Falando das articulações sinoviais, temos 6 tipos. As articulações sinoviais, elas podem ser do tipo esferoide, trocoide, gínglimo, elipsoide, selar e plana. Vamos falar agora um pouco sobre cada uma delas. A articulação sinovial do tipo esferoide, o grande exemplo dela é a articulação coxofemoral entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, e a articulação gleno-humeral entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoide da escápula. E a articulação do tipo esferoide é uma articulação com 3 eixos, ou seja, realiza movimento de flexão e extensão, abdução afastando da linha mediana e adução aproximando, e rotação interna e rotação externa. Então, um grande exemplo aí de articulação sinovial esferoide é a articulação coxofemoral, gleno-humeral, são exemplos. A articulação sinovial do tipo trocoide, também chamada em pivô. São alguns exemplos: a articulação húmero-radial e a articulação atlanto-axial, entre a C1 e a C2, entre a primeira vértebra cervical, que é o atlas, e a segunda vértebra cervical, que é o axis. Então, um grande exemplo aí de articulação trocoide em pivô seria a atlanto-axial, que vai ter um eixo de rotação, rotação interna e rotação externa. Agora, falando de outro tipo, a articulação sinovial do tipo gínglimo, também chamado em dobradiça. Temos alguns exemplos da articulação sinovial do tipo gínglimo, como húmero ulnar, fêmuro tibial e tíbio talar. As articulações sinoviais do tipo gínglimo, elas realizam flexão e extensão. Agora, outro tipo, articulação sinovial elipsoide. A articulação sinovial elipsoide, um exemplo é a articulação do rádio, com os ossos do carpo escafoide e semilunar, e é uma articulação que tem 2 eixos de movimento. A articulação sinovial selar, o grande exemplo é a articulação trapézio-metacarpal, e a articulação selar, ela tem 2 eixos também de movimento, flexão e extensão, abdução e adução. E a articulação sinovial plana tem muitos exemplos, vou citar alguns deles. A articulação sinovial plana pode ser a articulação escápulo-torácica, a articulação intervertebral, a articulação fêmuro-patelar, a articulação acrômio-clavicular. Um grande exemplo, né? A articulação acrômio-clavicular sendo classificada como uma articulação sinovial plana. Então, sobre as articulações sinoviais, esses são os 6 tipos. Fazendo uma observação muito importante sobre agora as articulações presentes entre as vértebras. Quando não dá para generalizar, quando falamos que as articulações intervertebrais são do tipo sinoviais planas. As articulações entre os processos articulares superiores e inferiores são articulações sinoviais planas. Porém, as articulações do corpo vertebral com o disco intervertebral, a articulação do disco intervertebral,
ela vai ser classificada como uma articulação cartilagínea do tipo sínfise. Então, não confundir isso. Quando a gente fala da classificação das articulações que tem relação com as vértebras, saber que entre os processos articulares superiores e inferiores, eu vou ter uma articulação sinovial plana. Porém, a articulação intervertebral, do disco intervertebral, é uma articulação cartilagínea do tipo sínfise. Vamos para essa questão, então. Em relação à artrologia, assinale a alternativa que apresenta uma articulação sinovial do tipo esferoidea. Então, recordando, uma articulação sinovial esferoidea é aquela que se movimenta em 3 eixos. Letra A, fala da articulação frontonasal. A articulação frontonasal, ela é uma articulação, estruturalmente falando, ela é uma articulação fibrosa, ela é uma sutura, então já está fora. Outra alternativa, articulação femorotibial. A articulação femorotibial, ela é uma articulação sinovial? Mas a articulação femorotibial é uma articulação sinovial do tipo gínglimo, que é uma articulação dobradiça, faz flexão e extensão, apenas um eixo. Então está fora também a letra C. E letra D, articulação costo-external ou externo-costal. A primeira articulação costo-external ou externo-costal é uma sincondrose. E todas as demais articulações externo-costais são sinoviais planas. Então, a que se encaixaria aí na resposta seria a articulação acetábulo-femoral. Entre o acetábulo do quadril e a cabeça do fêmur, temos uma articulação sinovial do tipo esferoidea.